Bundas Commodities, finalmente dando um fim ao caso do... Vamos ver a última opinião do Diário da Causa Operária. Vamos ver o que eles falaram. O Diário da Causa Operária é o meu gabarito. Diário da Causa Operária é o meu gabarito na vida. Assim, eles podiam escrever mais, na verdade, porque eles não cobrem tudo. Também eles são pobres igual eu. Então não tem jeito de cobrir tudo. Caramba, isso aqui eu vou ler sim, mas... Viu? América Latina, cerco à embaixada argentina. Aumenta a crise entre Brasil e Venezuela. Que embaixada argentina na Venezuela? Acho que é isso. Vamos ler aqui o que aconteceu. Aí, eles estão... O Diário da Causa Operária, se eles não estão nem aí para o que aconteceu com o Silvio Almeida, tá beleza, porque Silvio Almeida é um grande caso de nada, entendeu? É uma grande polêmica de barra de saias, de saias curtas. Eles nem escreveram nada, entendeu? É isso mesmo, entendeu? É um caso muito menor. Ninguém liga pra essa besteirinha. Não apareceu. Vou procurar no buscador. Ah lá, o PCO precisa de dinheiro para colocar um buscador aqui no site deles. Não tem buscador. O que tem é em vários idiomas. Eu queria era um buscador. Silvio Almeida. Cadê o Silvio Almeida? Olha lá a PM do Chile. A PM do Chile, dizem que eles mataram alguém, sabia? Dizem que eles mataram um rapaz, não sei onde, em Santiago, eu acho. A PM em qualquer país do mundo, eu sabia, até na Europa é até mais rigoroso. Se você vai na Europa e você mora lá, você tem que ir pra delegacia, mesmo sem ter feito nada antes, entendeu? Só pra dizer, olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu faço isso e aquilo. Eu ando por aqui e por ali, entendeu? Ou sei lá, eu quero andar por aqui e por ali, e aí você leva um lero com a polícia. Não tem Silvio Almeida. O DCO não liga pro Silvio Almeida. Ou se foi um caso muito... Foi um caso lamentável, sei lá. Um caso menor, Silvio Almeida. DCO Silvio Almeida. Eu procurei no Google lá. 2 dias atrás. É isso aí, lembrei. Identitário, é isso mesmo. Eu tinha esquecido que o DCO não liga pro Silvio Almeida. Ou eles acham que ele é identitário. Vamos lá. Direitos humanos. Identitário, Silvio Almeida se torna alvo do monstro que ajudou a criar e é demitido por Lula. Não é exatamente o que eu pensei, mas vamos lá. Denúncias, quer dizer, não é a minha opinião, mas denúncias não comprovadas de assédio endossadas por ONG apoiada pela Febraban levam à demissão do ministro identitário após reunião com Lula. Sim, pelo menos bom, como eles trazem tanto dado, né? Eu sou obrigado a reconhecer que a opinião deles é melhor que a minha. Então, um dos mais destacados da ala identitária do governo, o ministro Silvio Almeida, é rifado pelo monstro que ajudou a alimentar. Após reunião ocorrida na tarde da última sexta-feira 6 com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Silvio Almeida foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A queda de Almeida ocorreu após a divulgação de um suposto caso de assédio sexual veiculado na noite do último dia 5 e que teria ocorrido com várias mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
O caso foi levado a público pelo colunista Guilherme Amado, do portal direitista Metrópolis, que um dia antes da demissão publicara uma denúncia feita pela organização não governamental ONG Me Too Brasil contra o ministro identitário dos Direitos Humanos. Intitulada Ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida é acusado de assediar mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco. O artigo diz que a coluna contatou a organização após receber denúncias de suposta prática de assédio sexual por Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial Aniele Franco, além de outras mulheres, acrescentando ainda que Aniele não quis comentar os relatos sobre o suposto assédio contra ela e que procurado Almeida não respondeu à coluna. Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvio Almeida pediram anonimato. Indagado se uma destas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar para não expor supostas vítimas. Conforme divulgado por Amado, 14 pessoas, entre ministro, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, teriam narrado supostos episódios de assédio à ministra da Igualdade Racial, que, diz Amado, citação, incluíram toques nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida supostamente ter dito a Aniele expressões chulas com conteúdo sexual. O colunista informa que os episódios teriam ocorrido ao longo de 2023. Amado informa ainda que o Me Too afirmou que não compartilha as informações de vítimas sem o consentimento delas e da equipe técnica responsável pelo acolhimento, não tendo, portanto, fornecido mais detalhes sobre a origem da denúncia. Citação: a Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual Me Too Brasil confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. A Me Too Brasil, seguindo o sítio da entidade, é apoiada pelo Sindicato dos Banqueiros, a golpista Febraban e a Uber. A descrição da ONG destaca que vítimas de violência sexual geralmente enfrentam obstáculos para ter suas vozes ouvidas, sobretudo quando os agressores são figuras poderosas ou influentes. Citação: como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa, diz o informe reproduzido na coluna de Metrópolis. No mesmo dia 5, Almeida acionou a Me Too Brasil na Justiça, requisitando junto à Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, que a organização apresente de esclarecimentos no prazo de 48 horas sobre as denúncias contra Almeida. Em nota na página do Ministério dos Direitos Humanos, o ministro declarou repudiar a denúncia com a força do amor, destacando a necessidade de se apresentar provas. Citação: repúdio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo diariamente em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país. Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade, entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias e bloquear o nosso futuro. Ainda no dia 5, Guilherme Amado divulgou no mesmo sítio que a Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A coluna de Amado não informa, mas o Estado de São Paulo destaca que a intervenção da PF fora
provocada pelo próprio Almeida. Já a pasta comandada por Almeida, o Ministério dos Direitos Humanos, divulgou uma nota afirmando que a ONG Mitsu possui um histórico relacional controverso com o Ministério, citando uma tentativa de ingerência na seção brasileira da ONG norte-americana em uma licitação da Coordenação Geral do Disque 100 em 2023. A citação: a Mitsu esteve em negociação em 2023 com as então gestoras da Coordenação Geral do Disque 100, solicitando mudanças indevidas no formato da licitação vigente no MDHC. O posicionamento da organização era contrário à separação dos serviços Ligue 180 e Disque 100, decorrente da separação da pasta em relação ao Ministério das Mulheres. Cabe atenção ao fato de que, além de ser uma decisão política já tomada pelos ministérios envolvidos, sequer poderia estar sendo discutida com possível participante do processo licitatório, uma vez que configuraria conflito de interesses. Até o fechamento desta edição de Diário Caos Operária, a ministra Aniele Franco ainda não havia se pronunciado. Diferentemente de Franco, a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva publicou em suas redes sociais uma foto com a ministra, ainda na noite da quinta-feira, logo após a publicação da coluna de Amado. Com a crise que a denúncia desencadeou, no dia seguinte, 6, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou que uma reunião fora marcada para o mesmo dia, às 14h30, para tratar sobre o caso. O anúncio ocorreu durante a entrevista à radiodifusora em Goiânia. Nela, Lula antecipou também que alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Citação: o que posso antecipar para vocês é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo, disse. Citação: eu tenho que ter o bom senso de que é preciso que a gente permita o direito à defesa, a presunção de inocência. Ele tem o direito de se defender, acrescentou Lula. Citação: estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. O presidente disse também que nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio, concluiu na ocasião. Em entrevista ao portal Brasil 247, o ex-deputado petista José Genuíno, vítima de uma perseguição judicial grotesca, chegou a defender que Almeida pedisse demissão do governo. E se nada for provado, ele volta, disse. Eu acho que o melhor nesse momento, citação, eu acho que o melhor nesse momento seria o Silvio Almeida sair do governo. Essas investigações estão em curso, ele fica totalmente livre para se defender, para participar de todas as apurações. É uma questão muito sensível, o melhor seria o governo conversar com ele e ele aplicar a referência que foi com o Agriaves. Sai, investiga e se nada for provado, ele volta. Isso é normal em uma república democrática, em um governo progressista, em que esses temas têm um peso e uma simbologia muito importante. Almeida, no entanto, disse que se caísse, cairia atirando, o que certamente influenciou o desfecho da história. Um dos mais destacados membros da ala identitária do governo, ministro Silvio Almeida, terminou rifado pelo monstro que ajudou a alimentar. É isso. Bom, é uma declaração muito ruim dele, né? Se eu vou cair atirando. Como assim? Atirando em quem? Por quê? Entendeu?
Eu ainda queria saber a opinião do Diário da Causa Operária, do PCO, sobre o próprio Ministério dos Direitos Humanos. Quer dizer, o Ministério dos Direitos Humanos, ele, para solucionar os problemas dos direitos humanos, na minha opinião, eu acho que o marxismo ele tem o Ministério da Economia, né? Tem o Ministério da Economia, do Planejamento. Isso, pelo marxismo, vai resolver os direitos humanos, né? A economia. Então, acho que nem precisa Ministério dos Direitos Humanos, né? Porque seria o que isso? Seria um tribunal de opinião sobre a situação dos direitos humanos, né? É como se fosse só uma espécie de observatório dos direitos humanos, entendeu? Para solucionar os direitos humanos tem que ter uma economia socialista, comunista, entendeu? E também queria saber a opinião do PCO sobre o Ministério da Igualdade Racial também, entendeu? É como se fosse o wokeísmo.